Olá! Você já ouviu falar nas Escolas Reunidas de Ribeirão Pires? Nós preparamos um mini documentário especial de 4 episódios em comemoração aos 100 anos de sua criação. O centenário se completa no dia 8 de agosto de 2021. Neste primeiro episódio, nós vamos contar um pouco da história da educação pública em Ribeirão Pires e suas principais características históricas no final do século XIX e início do século XX. Você está convidado a refletir conosco sobre essa trajetória. No final do século XIX, uma época de grandes transformações políticas e sociais e intensificação da política imigrantista adotada pelo Império, foi registrada a criação do Núcleo Colonial de Ribeirão Pires. Em fevereiro de 1888, chegaram os primeiros imigrantes italianos vindos do núcleo de São Bernardo. Nesta ocasião, os imigrantes solicitaram, por meio de um abaixo-assinado, a criação de uma escola pública para o sexo masculino. Aparentemente, eles eram atendidos pela província de São Paulo, que mandou construir em 1889 um edifício para dar funcionamento à futura escola de Ribeirão Pires. Mas, logo no início do ano seguinte, o prédio foi ocupado pela Inspetoria de Terras e Colonização, órgão ligado ao assentamento de colonos que até então ocupava um simples barracão de madeira próximo à estação ferroviária. A professora Francisca de Alcântara tentou reverter esta situação, solicitando que o prédio fosse destinado a uma escola feminina, mas seu pedido foi negado pela Secretaria de Instrução Pública. Foi somente em fevereiro de 1891, com a vinda da professora ambulante Ana Rosa Nóbrega Barbosa, titular da cadeira de Rio Grande e Ribeirão Pires, é que foram matriculados os primeiros alunos. Pois é, era uma professora ambulante que ministrava aulas em lugar improvisado. Provavelmente em algum barracão ou depósito de madeira adaptado para esta finalidade. A professora se locomovia em carros de boi ou no lombo de um burro, porque as escolas ficavam relativamente distantes da estação de trem. O magistério era sofrível, o salário era baixo, cerca de R$125 mil por mês. Lembrando que o aluguel de uma casa variava de 150 a 200 mil réis. As ruas eram de terra, não havia rede de esgoto e a única água potável vinha de poços artesianos. Eletricidade e merenda escolar eram impensáveis para aquela época. E para piorar, havia muito trabalho infantil. Esse, inclusive, era o fator principal da evasão escolar. O contágio por varíola era muito grande e causava muitas mortes no núcleo colonial. Com a chegada da República, os direitos civis foram proclamados na Constituição Federal de 1891 e a demanda por educação pública cresceu de um modo significativo em todo o Brasil, mas de modo especial em São Paulo, o estado que era reduto dos republicanos civis e liberais, fundadores do Partido Republicano Paulista, o PRP. Um dos grandes nomes desse partido, o deputado Prudente de Moraes, defendia a educação como um instrumento de libertação. E foi em seu período como governador que se registrou o surgimento das escolas de primeiras letras na região de São Bernardo, hoje Grande ABC. A principal novidade garantida pelos novos tempos republicanos era o ensino leigo, ou seja, totalmente desvinculado da igreja, oferecido em caráter obrigatório e gratuito pelo Estado. Antes da República, a educação pública era garantida pela Constituição de 1824, que instituiu a gratuidade da educação primária no Brasil. O ensino era normatizado pela Lei de 15 de outubro de 1827, que determinava a aplicação do método lancasteriano, ou método Lancaster, também conhecido como ensino mútuo, onde o conteúdo transmitido pelo professor se restringia a apenas ensinar técnicas de memorização de fórmulas, enfatizando muita leitura, a escrita, o estudo de aritmética, a gramática e a educação moral.
Esse método de ensino não proporcionava um real aprendizado para o aluno, pois ele não era visto como um participante autônomo dentro do processo educativo e estava sujeito a apenas receber o conteúdo de forma passiva e muitas vezes autoritária. Em 1892, foi realizada a primeira reforma da educação pública em São Paulo. O método lancasteriano do Império é substituído pelo método intuitivo, um ensino baseado na observação e nos sentidos, na percepção, ao invés do aprendizado baseado apenas na leitura e na erudição. A reforma previa que cada escola preliminar deveria ter um grande pátio para recreios, exercícios físicos e uma sala ampla para o ensino intuitivo, oficina de trabalhos manuais e laboratório de geografia, aulas de sistema métrico e ginástica. O ensino passou a ser dividido em 3 ciclos: primário, secundário e superior. O ensino primário era dividido em preliminar, obrigatório para as crianças de 7 a 12 anos, e o complementar, para os alunos aprovados no primeiro ciclo. Nos locais onde houvesse de 20 a 40 alunos matriculáveis, poderia ser criada uma escola preliminar, caso de Ribeirão Pires. E nos locais com baixíssima densidade populacional, havia a alternativa para se criar escolas ambulantes. As matérias ensinadas eram moral prática e educação cívica, leitura e princípios de gramática escrita, caligrafia, noções de geografia geral e cosmografia, geografia do Brasil e de São Paulo, história do Brasil, cálculo aritmético, sistema métrico decimal, geometria, ciências físicas, químicas e naturais, desenho, canto, teoria musical, ginástica manual e militar. No próximo episódio, vamos continuar essa trajetória e acompanhar a criação do Grupo Escolar de Ribeirão Pires. Até lá! A Escola Pública de Ribeirão Pires, construída no ano de 1889, mas só colocada em funcionamento no ano de 1894, ela foi importante porque ela determinou as condições históricas para o desenvolvimento urbano de Ribeirão Pires. Ao lado de outros elementos urbanos, como a cadeia pública, a Capela de São José, a estação ferroviária, ela cimentou, podemos dizer que ela foi o liame dos primeiros contornos urbanos da cidade de Ribeirão Pires, que até então era uma vila pertencente ao município de São Bernardo. Em 1896 se torna um distrito de paz desse município, mas até então era uma vila. Então a importância da escola é essa, também de promover a integração social entre os colonos, os imigrantes italianos que ali viviam. Interessante que a Escola Pública de Ribeirão Pires, a primeira, ela surge no contexto do final do Império Brasileiro e da Primeira República, chamada República Velha, né? Então, nesse contexto, havia um interesse muito forte pela educação, pelo ensino público leigo, que é interessante, mas antes mesmo, já em 1888, olha só que interessante, os colonos, os imigrantes italianos, eles não eram necessariamente alfabetizados. Muitos eram analfabetos, mas eles já demandaram, assim que chegaram em Ribeirão Pires, aqui no núcleo colonial, por uma escola pública. Foi uma das primeiras coisas que eles fizeram ao chegarem aqui. Você sabia que no final do século XIX houve uma epidemia de varíola trazida de Santos e São Paulo que causou muitas mortes no núcleo colonial e levou ao fechamento da escola? Propagava-se aqui a cepa mais fatal do vírus. Os médicos enviados gratuitamente pelo Estado eram poucos e demoravam, pois vinham em carroças farmacêuticas. Prestavam atendimento aos infectados e os mantinham sem contato com a comunidade. Os remédios eram deixados em um lugar distante
e o infectado só saía do isolamento para essas urgências. As vítimas mais graves eram enroladas em panos e aguardavam em solidão a morte chegar, muitos sem a extremoção do padre. Foi por essa época que se criou o cemitério dos Bexiguentos, onde os pestilentos, assim estigmatizados, eram enterrados em regime de segregação, pois acreditava-se que os miasmas eram altamente infecciosos. Esse entendimento, hoje superado pela ciência, reforçava a divisão social até mesmo depois da morte, pois o cemitério dos Bexiguentos era também o lugar dos esquecidos.